Shalom, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Yeshua, esteja sobre as vossas vidas, sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que hão de crer. Amém? Amados, sempre eu me deparo com algum vídeo querendo de alguma maneira explicar uma suposta transformação do nome e pronúncia originais, né, do Messias para Jesus, como nós conhecemos hoje. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que nas minhas pregações você sempre vai me ouvir falando Jesus Cristo. Por quê? Porque existem pessoas leigas nos ouvindo. Então eu falo Jesus Cristo e Yeshua, o Messias, ou o inverso, tá? Para que tanto os que têm conhecimento quanto os leigos possam entender e ceder os seus ouvidos. Por quê? Por conta da ignorância, muitos ainda não aceitam o verdadeiro nome, a pronúncia correta, tá? Existem, por exemplo, inúmeros grupos aí que inclusive deturpam a pronúncia original com que os crentes hoje em Israel e também na época do Messias se dirigiam a ele, ou seja, por Yeshua. Não existe nenhuma outra pronúncia em Israel hoje dos crentes lá, daqueles que aceitam Jesus e Yeshua como Messias, senão Yeshua. Não existe, tá? Aqui no Brasil e em alguns outros lugares do mundo que tem surgido grupos, eu acredito, movidos por uma força maligna, para criar mais uma vertente do nome, o que afastará as pessoas novamente da pronúncia original, da pronúncia materna, tá? Mas enfim, eu ouço muitos teólogos na internet ensinando uma transformação, né? Ou seja, como se o nome tivesse sofrido aí como que eu posso dizer, uma metamorfose linguística, ou a transliteração correta seja Jesus. Não. Não. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro para vocês que a letra J, inclusive o seu fonema, como nós conhecemos hoje na língua portuguesa, especificamente na língua portuguesa, ela foi criada por um francês chamado Pierre de la Ramée no século XVI, mais especificamente em 1543, ok? Só para você ter uma ideia. Já existia seu fonema em línguas muito distantes de Israel, língua que veio dar origem ao que nós conhecemos hoje como francês. Até no inglês, a língua que veio dar origem à língua inglesa, a pronúncia, né, da letra J era J, como o é até hoje em inglês, ok? Já em espanhol, a letra J, ela assumiu o som de R. Quando eles vão pronunciar o nome Jesus, por exemplo, eles falam Jesus Cristo. Interessante. Cristo é anexado a Jesus. É junto, como se fosse um nome só. Não é separado, como na língua portuguesa, em inglês e outras línguas. Só para vocês terem uma ideia, eles pensam, a maioria dos crentes inclusive, que Cristo é sobrenome de Jesus. Como Batista é o sobrenome de João, cujo nome também não é João, é Yohanan. E o seu ofício era de batizador, e não Batista como sobrenome. Já começa por aí, tá? Então, como não existia, né, e não existe até os dias de hoje a letra J e o seu fonema, nem em hebraico, nem em aramaico, muito menos no grego, né, que foi posteriormente traduzidos aí muitos livros do Novo Testamento e até escritos originalmente, e nem em latim. Nossa, nem em latim.
Até os dias de hoje, nessas línguas não existe não só a letra, como também o fonema J. O que é o fonema? A diferença de letra para fonema. Fonema é o som que se dá no idioma endereçado para determinadas letras e consoantes. Por exemplo, a letra J em inglês ela tem um som de J, como se fosse um DJ, certo? Já em espanhol tem som de R. Em português tem esse som característico que nós conhecemos, como se fosse o som da letra G. Entenderam? Então eu quero deixar isso bem claro, o que é fonema. Bom, então vamos lá. O fonema e a letra não existiam na época do Messias, em vários idiomas e especificamente em hebraico e aramaico, línguas faladas na Israel em sua época. Não existia o fonema e nem a letra, e até os dias de hoje, não só em hebraico e aramaico, como também em latim e grego, não existe não só a letra, como também o seu fonema. Esse som de G. Ah, mas e a letra G? A letra G também, o seu fonema, lembre, fonema e letra J, o fonema da letra G não existe em hebraico, tá? Porque em hebraico, o que nós conhecemos como a transliteração para o português da letra Gimel, em português é G, só que ele assume o som de G. Ga, Gi, Go, Gu, e nunca G, como em gelo, por exemplo. Como se o G com o fonema do J que nós conhecemos hoje. Tá bom? Então a letra J, ela é nova em todos os idiomas, em todas as línguas do mundo, mas em algumas línguas já existia o seu fonema, ok? Fonema esse que em algumas línguas não tinham o mesmo fonema como em português, com esse som de G. Tá certo? Só que, desde aquela época até então, não existe nem a letra, nem o fonema da letra J em hebraico, aramaico, grego e latim. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Então, nunca a pronúncia de nenhum nome, não só o do Messias, mas nenhum nome hebraico teria inicial, ou no meio, ou no fim das palavras, o fonema que nós conhecemos hoje do J como o som de G. Entenderam isso? Quero deixar isso bem claro para vocês. Então, nunca o nome de pronúncia materna em hebraico, Yeshua, poderia, mesmo que em transliteração, assumir a pronúncia com o fonema que nós temos hoje como Jesus. Nunca. Beleza? Nunca. Tá? E eu vou explicar isso para vocês aqui. Não vou fazer nenhum gráfico, não vou escrever em hebraico aqui, mas eu vou explicar para vocês corretamente. Então vamos lá. Existiu um rabino chamado Yohanan ben Zakkai. Ele criou um acrônimo ou um acróstico da frase Imar Shemeo Uzirro, da profecia de Jeremias 11, especificamente versículo 19, cujo nome do profeta também não é Jeremias, é Yirmiyahu, tá? Então, do final da profecia que consta lá, que eu vou até mostrar aqui para vocês, vou ler desde o versículo de número 18 para que vocês possam entender, tá certo? Então presta atenção aí. Olha só, o Senhor, aqui consta o tetragrama,
Yod Rei Vav Rei, que foi transliterado para YHWH, tá? No nosso idioma e universalmente. E o Senhor mo fez saber e eu o soube, então me fizeste ver as suas ações. Versículo 19. Olha o que diz. Eu era como um manso cordeiro que se leva à matança, não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória, lembrança do seu nome. Ok? Então, daqui, ó, cortemo-lo da terra dos viventes ou matemo-lo para que não haja mais memória do seu nome, foi de onde se originou o acrônimo Yeshu. Presta bem atenção nesse acrônimo, é Yeshu. Ok? Você já vai entender. Então guarda aí, memoriza aí esse acrônimo, essa pronúncia, né? Vamos dizer assim, Yeshu, da frase Imar Shemeo Uzirro, que em hebraico foram pegas as suas iniciais. Yud, de Yemar, Shem, Shemeo, e o Vav, que tem som de U, que antigamente a pronúncia em hebraico arcaico era Uau, né? Pegaram essa letra Vav, que tem som de U, e formou-se aí, né, o Vav de Uzirro e Yeshu, tá? Então, Yeshu é um acrônimo cujas iniciais que compõem esse acrônimo vêm da frase Imar Shemeo Uzirro, ou seja, morra e seja esquecido seu nome. Morra e não haja mais memória do seu nome. Ou morra, seu nome não seja esquecido. Morra e seu nome não seja esquecido. Tá certo? Então, Yeshu é a raiz do que nós conhecemos hoje como Jesus. Yeshu, não Yeshua. Yeshua é o verdadeiro nome do Messias. Então, Yeshu foi o que deu origem ao nome que nós conhecemos hoje como Jesus, em referência, ainda que erroneamente, mas popularmente conhecido como Jesus. Eles pegaram Yeshu. Por que pegaram Yeshu? Porque era uma maneira como os judeus descrentes usavam para se referir a Yeshua, ao Messias. Então a Igreja Católica, quando se apoderou do cristianismo, se utilizou do nome que eles usavam em desprezo ao Messias para batizar o Messias trino que eles criaram. Inclusive alterou-se sua data de nascimento de outubro para dezembro. Eu também tenho um vídeo no canal aqui que mostra quando o Messias nasceu, tá? Tem biblicamente o endereço, a forma como você descobre isso. Depois, se você quiser dar uma pesquisada aí, você vai achar. Então, a Igreja Católica se apoderou dessa pronúncia que era usada em desprezo para o esquecimento da pronúncia em hebraico original, para dar origem ao seu Messias, que é muito similar ao nosso, mas não é o verdadeiro. O Messias hoje, que foi criado pela Igreja Católica através de Constantino e dos bispos corruptos, né? Enfim, ele não tem nada a ver com o Messias verdadeiro, tá? Tem similaridades aí, é usado sua história, mas houve muitas distorções da tradução para que ele pudesse se encaixar ao perfil que eles criaram e que sustenta hoje a crença de 99% dos protestantes e católicos, inclusive alguns judeus que se julgam messiânicos que não têm essa informação, por exemplo. Tá certo? Então, vamos lá, voltando aqui, né, para que a gente possa ficar mais focado nesse assunto. Então, a Igreja Católica se apoderou e depois de 1543, quando fora criada por Yohanan Ben Zakkai pelo francês Pierre de la Ramée, a letra J, então tudo em grego que se começava com
iota em outros idiomas fora substituído pela letra J. Ok? Daí então veio a pronúncia Jesus. Ah, mas e o S? Vamos lá. Em hebraico nós tínhamos a letra Shin, de Yeshu, certo? A letra Shin, que dá esse som chiado de CH, por exemplo, SH ou X em algumas situações. Então, essa letra Shin, por não existir em grego, então, em grego se utilizaram da letra Sigma. Então, em substituição, como a letra Shin em hebraico ela assume tanto o som de CH ou SHI em X, algumas situações, né, dependendo aí de alguma palavra que for transliterada para o português, ela também ela assumia o som de CH e de dois S's no meio dos nomes, tá? E no início som de S e no término também. Então essa letra Shin ela assume os dois fonemas de CH e de SS ou S, tá? Então, em equivalência, em grego pegaram uma letra que tinha a segunda colocação, o segundo fonema da letra Shin, que seria a letra Sigma, que equivale ao nosso SS no meio do nome. E eles têm o Sigma terminal, que equivale ao nosso S no término do nome ou de alguma palavra em grego. Então ficou Iesus. Esse U em grego, para que tivesse este som de U, é utilizada uma letra chamada ômicron e outra chamada Y. A junção dessas duas letras dá o som de U. Então, ficou a letra iota, a letra hepta, para dar o som de E, a letra sigma, em grego, as letras ômicron e Y, para dar o som de U, e sigma terminal, daí Iesus, ok? Iesus. Então, Iesus ou Iesu é a transliteração de Yeshu. Yeshu é o acrônimo da frase criada por Yohanan Ben Zakkai, né? Que vem da profecia de Jeremias, que já alertava esse fato. Imar Shemio Uzihro, morra e seja esquecido o seu nome, ou não haja memória dele. Ok? Então, o nome que nós temos hoje, Jesus, ele se origina de Iesus, de Iesu, de Yeshu, e não de Yeshua. Yeshua não é a raiz do nome Jesus, e sim Yeshu. Você pode perceber que em Crônicas, especificamente em Crônicas, também tem Neemias e outros livros, mas especificamente em Crônicas, você vai achar, por exemplo, o nome de um sacerdote ali, que está escrito nas nossas Bíblias como Jesua. Por que Jesua? Porque era Yeshua. Então, eles poderiam ter feito isso? Sim, aí daria similaridade em toda essa confusão na troca do iota, do grego, para o J. Aí você teria aí um apontamento, uma similaridade, mas não. Eles fizeram questão de adotar a pronúncia que era utilizada como escárnio ou desprezo ao Messias, Yeshu, transliteraram para Iesu, a priori, depois Iesus, que deu origem na troca do iota pela letra J, depois de 1543, quando Pierre de la Ramée criou a letra J, deu essa pronúncia que nós conhecemos hoje como Jesus, né? Mas por que Jesus? Porque o S na nossa língua, entre duas vogais, ele assume o som de Z. Por isso Jesus e não Jesus. Beleza? Por isso lá atrás, né, em Crônicas, Jesua ao invés de Jesua. Porque o S entre duas vogais assume o som de Z. Até esse erro gramatical cometeram na transliteração para o nosso idioma. Beleza? Então quero deixar isso bem claro. Qual é a origem do nome Jesus? É Yeshua? Não, não é Yeshua, é
Yeshu. A teologia de hoje que adota essa transliteração ou essa história de transliteração, dizendo que o nome Jesus se origina de Yeshua, é formada pelo Vaticano, meu amado. Da onde veio a teologia que os crentes têm hoje? Tudo da Igreja Católica. Por que eles não vão aprender com a teologia dos judeus messiânicos, por exemplo, que tem muitos no Brasil? Por que eles não procuram? Porque a teologia judeu-messiânica, ela não só transforma a teologia herdada dos protestantes, herdada da Igreja Católica, não só transforma ela numa falácia, como desconstrói todas as suas teorias. Essa teologia forma hereges. Eu sou formado nela. Essa teologia forma hereges. Não forma nenhum mestre da maneira correta. Você pegar um cara formado, um judeu messiânico, né, formado na teologia judaica, você pega ele, porque judeu messiânico é um judeu que acredita no Messias. Você pega esse judeu e coloca ele para conversar com um doutor, o cara mais renomado que você possa achar aí na internet. O cara leva uma surra. Tanto na gramática hebraica, origem, transliteração, o cara leva uma surra. Porque o cara não sabe absolutamente nada. E eu estou falando dos famosões, que ficam pregando para vocês, né, numa campanha antissemita, o afastamento da doutrina judeu-messiânica, que é a verdadeira, que é a doutrina do Messias e dos apóstolos. É a teologia deles. Para quê? Para te vaticanizar indiretamente, né? Te colocar uma suposta doutrina protestante, cuja raiz da crença é a mesma católica, que não tem nada a ver com a judaica. Nada a ver com a crença do Messias, dos apóstolos. Inclusive, para introduzir esse Messias que eles criaram, que veio do nome aí, que servia de escárnio ao verdadeiro, para que houvesse o esquecimento do verdadeiro nome, houve aí toda uma tramóia de tradução errada, mudança, enfim, para inclusão dessa personagem criada por eles, que tem paralelos com o verdadeiro, que é o que nós pregamos aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha a frase, o que diz em Jeremias, olha. Presta atenção. Por que foi criado o acrônimo Yeshu, que deu origem ao nome Jesus? Para que serve o nome Jesus? Vamos lá. Mas eu era como um manso cordeiro que se leva à matança, não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. E o Hanan Bezakai se utilizou daqui, ó, e cortemo-lo da terra dos viventes, ou seja, vamos matá-lo para que não haja mais memória do seu nome, né? Ou, vamos ver aqui na versão revista e corrigida, que diz assim: eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam ou tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Destruamos a árvore. A árvore. Quem era a árvore? O Messias, com o seu fruto, seus discípulos. E cortemo-lo. Cortemo-lo quem? A árvore da terra dos viventes, e não haja mais memória, lembrança do seu nome. Daqui, ó, cortemo-lo da terra dos viventes, ou seja, morra e não haja mais memória do seu nome. E mar shemeou o zirro. Em português, morra e não haja mais memória do seu nome, ou seu nome seja esquecido. Das iniciais, e mar shemeou o zirro, Yod, Shin, Vav, criou-se, né, o acrônimo Yeshu, para que fosse esquecido o verdadeiro nome do Messias. Desse nome Yeshu, a Igreja Católica se apoderou dele porque era usado em desprezo ao Messias, para a criação do seu Messias, né? Isso no IV século, quando Constantino fundou a chamada Igreja Católica. Daí então, da transliteração para o grego, Iesus, posteriormente, e depois de 1543, quando Pierre de la Ramée
criou a letra e o fonema, né? O fonema J, veio aí então a pronúncia que nós temos hoje de Jesus. Então a raiz de Jesus é Yeshu, é um acrônimo que visa, ou que teve e tem como objetivo, o esquecimento do nome. Tá certo? O esquecimento do nome. Então só para vocês saberem. Por isso que os judeus mataram o Messias, perseguiram seus apóstolos, para que eles... Você pode ver que em Atos dos Apóstolos, os apóstolos Pedro e João, eles são presos e advertidos a que não pregassem a palavra, a mesma pregada pelos judeus, em nome de Yeshua. Certo? Eles foram inclusive chicoteados por causa disso. Então eu estou dizendo isso para que você tenha entendimento. A origem do nome Jesus não é Yeshua. É Yeshu, um acrônimo criado em escárnio e que visava, tinha como objetivo o esquecimento da pronúncia materna original Yeshua. Os judeus tinham um problema muito grande com esse nome, porque eles estavam movidos pelo diabo. E esse nome tinha o poder de impedir os demônios que utilizavam suas vidas. Então eles criaram esse plano. Mata o Messias, persegue e mata os discípulos, faça esquecido o nome, proíba-os de pregar o nome. Vamos criar um acrônimo em substituição, vamos popularizá-lo em todas as nossas sinagogas, nós que somos contra, vamos utilizar este acrônimo em referência a ele, vamos torná-lo popular para que seja esquecido o seu nome. Lembrando que, em comparação, os crentes no Messias, em número, eram menores do que aqueles que seguiam os fariseus hereges que se opunham a ele. Ok? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Então, popularizou-se entre os descrentes no Messias a pronúncia, né? O acrônimo Yeshu, adotado propositalmente por Constantino e seus mestres na formação ali, no que deu base à origem da Igreja Católica, e depois em português, no nosso idioma, tem Jesus, como em inglês Jesus, essa é a pronúncia. E em espanhol, Jesus Cristo, porque eles juntam, né, o Cristo com o nome, então fica Jesus Cristo, tudo junto. Então você vê que existe, não só no nosso idioma, como em outros idiomas, existe essa problemática, existe a propagação dessa farsa, mas nós fomos ouvidos por Deus mesmo no nome errado. Porque Deus, sendo sábio e espiritual, não impediu com que as pessoas alcançassem o conhecimento, ainda que a mentira se propagasse. Agora, alcançar o conhecimento da palavra não garante salvação, até porque inúmeros versículos mostram a importância de se saber o nome. Tá? Então eu estou fazendo essa mensagem aqui para que você tenha entendimento. Bom, então vamos ler novamente aqui. Qual era o plano profetizado? Versículo 18, Jeremias 11, 18. E o Senhor, veja bem, em caixa alta, porque consta o tetragrama, que eles também erroneamente deram o nome, a pronúncia, né, de Jeová, que é um erro também, mas enfim, vamos lá. E o Eterno, o Senhor, mo fez saber, e eu o soube, e me fizeste ver as suas ações. Eu era, o que diz aí? Vou voltar aqui, porque eu deixei a imagem alta aqui. Então vamos lá. E o Senhor mo fez saber, e eu o soube, então me fizeste ver as suas ações. O que diz aí? Eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que tramavam ou imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Alguns interpretam aqui que a árvore é a nação de Israel e o seu fruto é o Messias, tá? Eu já entendo o inverso, tá? Que a árvore era o Messias e o seu fruto era os discípulos, mas de uma forma ou de outra não estaria errado esse entendimento, tá? E cortemo-lo da terra do vivente, porque o cortemo-lo, eles usam isso porque o cortemo-lo
aqui é colocado em referência ao fruto, tá? Mas quando nós tratamos de destruição, se refere à árvore. Por isso que eu interpreto que cortêmulo se refira à árvore, tá? E por conta aqui de ter sido colocado no masculino, dá a impressão que se refere ao fruto. Mas destruamos a árvore com o seu fruto, tá? Então, cortêmulo se refere à árvore com seu fruto, com o que se originou dele. Então, nós podemos entender tanto a nação em árvore como o Messias em fruto, como o Messias sendo a árvore e o fruto seus discípulos. Beleza? Cortêmulo da terra dos viventes e não haja mais memória, lembrança do seu nome. De cortêmulo da terra dos viventes não haja mais memória do seu nome, ou morra, ou seja morto e não haja mais memória do seu nome, da frase Imar Shemeo Uzirro, em hebraico, das iniciais Yod, Shin, Vav, criaram o acrônimo Yeshu, que deu origem ao nome Jesus. Bom, isso aqui é para vocês entenderem o propósito deles de fazer o nome esquecido. Agora eu vou mostrar para vocês se há ou não importância em saber-se o nome. Vamos lá. João, Evangelho, João capítulo 1, versículo de número 12. Prestem bastante atenção. Mas a todos que o receberam, que aceitaram Yeshua como Messias, ou seja, os seus discípulos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Então o nome tem uma importância aí, hein? Tem um mistério aí, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o nome tem uma importância. E qual era o nome? Qual era o nome? Era Jesus? Era Jesus? Era Yeshu? Yeshua era e é o nome. E eles trabalharam para que fosse esquecido, mas Deus, pelo seu Espírito Santo, nos últimos tempos, trouxe a verdadeira pronúncia, ou manifestou novamente o nome. Beleza? Só um instantinho, tá? Abram comigo aí em Romanos. Deixa eu escrever aqui Romanos. Acho que é capítulo 10, versículo 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá, Romanos 10, 13. O que diz aí? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, aqui consta novamente o tetragrama, tá? Será salvo. Aí você fala, mas o Senhor aqui se refere ao Pai e não ao Messias. Por quê? Isso aqui é uma profecia que tem lá atrás, em Joel. Vamos ver isso? Vou explicar para vocês. Joel 2, 32, se não me engano. Deixa eu ver. É isso mesmo. Olha só. E há de ser que todo aquele que invocar, aqui ó, que invocar o nome do tetragrama, então o tetragrama tinha um nome, então o tetragrama nunca foi o nome de Deus, tá? Porque se refere ao tetragrama como se fosse uma condição e não o nome de uma personagem. Preste atenção. E há de ser que todo aquele que invocar o nome de quem? Do Yod Rei Vav Rei, YHWH, invocar o nome do Senhor, será
salvo. Mas qual era o nome do tetragrama, daquele que era representado pelo tetragrama, que aqui em caixa alta foi substituído por Senhor? Qual? Porque, vamos lá, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes, o resto do mundo, que o Senhor chamar. Então, vamos lá. Todo aquele que invocar o nome do Eterno, qual era o nome do Eterno? Ou daquele que era reconhecido pelo tetragrama? Será que era Jeová? Será? Vejamos. Ou Yehoa, né, que é a pronúncia correta. Vejamos. João 17, versículo 6. Olha só. O Messias orando ao Pai, em João 17, pelos seus discípulos e por aqueles que haveriam de crer nele por intermédio deles, disse: manifestei, tornei conhecido, revelei o teu nome. O teu nome. Então o nome não era tetragrama, porque ele estava pregando para os discípulos, eles eram judeus e todos os judeus sabiam qual era a pronúncia do tetragrama. Beleza? Então, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então, o nome do Pai nunca foi Jeová, que é a transliteração que deram para o tetragrama. Ou Yahvé, Javé, ou até a pronúncia correta, Yahu, Yahué, não era a pronúncia correta. Aliás, ainda que nas pronúncias corretas do tetragrama, o tetragrama nunca foi o nome de Deus, porque o Messias disse o quê? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Os homens que Deus lhe deu, são os discípulos. Os discípulos eram judeus e todos os judeus sabiam a pronúncia do tetragrama. Então, o Messias está deixando claro que ele fora o responsável em revelar o nome de Deus aos discípulos que do mundo o Pai lhe havia dado. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Então a pronúncia, né, ou a revelação, vamos dizer assim, a pronúncia utilizada hoje não é, e naquela época também não era, o nome de Deus. O tetragrama nunca foi. O nome de Deus foi revelado por seu Filho aos seus discípulos. Qual era esse nome? No versículo 26, olha só. Ele ainda repete, olha. Olha o que ele diz aí. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, até no final de sua prece, ele fez referência à responsabilidade de ter feito o nome do Pai conhecido. Logo, nenhum judeu que se utilizava do tetragrama como nome de Deus, inclusive os de hoje, e até os crentes que se utilizam aí da pronúncia errada do tetragrama, como Jeová, Javé, Yavé, e até a pronúncia correta, reduzida, Yahu ou Yahoé, que é a longa, nenhuma delas ainda, das pronúncias criadas, errôneas, erradas, para a pronúncia correta, nenhum destes, ou seja, o tetragrama nunca foi o nome de Deus. O Messias deixa claro que ele foi o responsável em revelar aos discípulos que Deus do mundo lhe havia dado. Agora, qual é esse nome? Vamos lá. Eu vou colocar aqui aliás, vou manter nessa versão, tá? Mas eu vou explicar para vocês. João 17, 11 e 12, tá? Então vamos lá, para explicar aqui para vocês. Vamos lá. Olha o que diz. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então a impressão que se dá é que
ele guardou os discípulos no nome do Pai nessa tradução. Só que olha só, vou mostrar para vocês em outra tradução mais corrigida, que já adota um outro sentido para isso. Por exemplo, a JFA, João Ferreira de Almeida. Olha o que diz nessa tradução. Prestem atenção. Olha como fica mais claro aqui. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual nome me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quem tem um bom entendimento já pegou. Então vamos lá. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual nome me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome. Em teu nome, eu os guardava no teu nome que me deste. E os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, o que o Messias quis dizer aqui? Que ele e o Pai têm o mesmo nome. Olha só. E eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que sejam um, assim como nós. Ficou claro aí? Então, Pai e Filho têm o mesmo nome, olha. Guarda-os no teu nome, o qual, o nome que me deste. Versículo 12. Enquanto eu estava com eles, os guardava no teu nome, que me deste. Então vamos lá. Se o Messias se chama Yeshua, certo? E ele guardava os discípulos nesse nome, e que esse nome era do Pai, e o Pai lhe havia dado, Pai e Filho se chamam o quê? Yeshua. Por isso é o maior nome no céu, na terra, em qualquer lugar, embaixo da terra. Por que é o maior nome? Porque é o nome do Pai. O Messias revelou o nome do Pai. O Pai deu o seu próprio nome ao seu Filho. Por isso que é o maior nome de todos. Então esse nome causava muito problema no mundo espiritual, principalmente para os discípulos, né? Os filhos de Satanás, que eram os pregadores da época, eram os líderes da época, como na época de hoje. Tem muitos aí que pensam que são de Deus, pastores, apóstolos, até doutores em teologia, por causa dessa teologia corrompida herdada da Igreja Católica, que são do diabo, consciente ou inconscientemente. Então, quando há a propagação do nome verdadeiro, causa um abalo, porque esse nome não pode vir à tona, porque causa um problema muito grande. Os demônios se submetem, as enfermidades são curadas, a pessoa que invoca ele alcança a salvação, então causa um problema. Nesse nome é pregado o arrependimento, nesse nome é realizado o batismo, o Espírito Santo vem nesse nome, então causa um problema muito grande. Por isso que há, desde aquela época, essa questão com o nome, para que fosse esquecido. Ignorantes, estúpidos, alguns por soberba, por vaidade, por não admitirem que ensinaram errado o nome correto, ficam marginalizando o nome do Messias. Ficam falando que nome não importa, né? Aqueles que não tem como questionar. E os outros ignorantes dizem que esse nome é falso, que isso é uma heresia. E você se deixa levar por esses caras. E agora tem um grupo aí, né? Aliás, vários grupos, que cada um acha que tem aí entendimento para dar a pronúncia do nome do Messias. Tem alguns, inclusive, inscritos no nosso canal que se aproveitam das nossas mensagens e as pregam no nome Yahushua, ou Yahushua, ou Yahusha. Pelo amor de Deus. Outros até com o nome errado, Jesus, mas não tem problema. O que importa é que a verdade vai alcançar essas pessoas. Como vocês se apoderam das nossas mensagens
e as pregam como se a revelação fosse de vocês, uma hora, pelos que são verdadeiros, ao ouvir vocês e se encantarem com a mensagem, uma hora o Espírito Santo vai trazer eles para cá. Vocês vão perder público, nós ganharemos discípulos e a verdade continuará sendo pregada. Tá bom? Bom, vamos lá. Nós estamos falando aqui, né? Ficou bem claro para vocês que o nome do Pai não é o tetragrama. Pai e Filho têm o mesmo nome, por isso o nome do Filho é o maior de todos. Olha, Filipenses, vamos lá. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2:9. O que diz aí? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Veja bem. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Deus o exaltou. Ele nunca foi exaltado por si só. Deus o exaltou. Se Deus o exaltou, é porque ele é um e Deus é outro. E ele é menor do que Deus. Correto? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Qual foi o nome que Deus deu para ele? O seu próprio nome, Yeshua. Beleza? Vamos continuar. Para que ao nome de, aqui deveria constar Yeshua e não Jesus, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então em todo lugar. E toda língua confesse que Yeshua e não Jesus, Yeshua o Messias e não Jesus Cristo, como se Cristo fosse seu sobrenome, tá? E toda língua confesse que Yeshua o Messias e não Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Outra coisa que eu quero explicar aqui para vocês. Você vai encontrar muitos manuscritos em grego, traduções da antiga aliança, aonde o tetragrama, mesmo todo o conteúdo traduzido para o grego, e algumas outras línguas que já acharam também, quando chega no tetragrama, está escrito em hebraico. Como pode isso? Tudo escrito em outro idioma, principalmente naquela época o grego. Mas no tetragrama, em hebraico. Por que isso? Porque eles faziam questão de manter ali o tetragrama que fazia referência ao Pai. Inclusive na Nova Aliança, o que as testemunhas de Jeová defendem, onde está Senhor de caixa alta se referindo ao Pai, e os ignorantes protestantes não trazem esse entendimento. Ainda que tem o Jeová como se fosse o nome de Deus e a pronúncia do tetragrama. Quem é mais ignorante? Vou deixar você pensando. Mas enfim. Assim também, mesmo em textos gregos, se trazia a escrita por Paulo e pelos apóstolos, né, e pelos tradutores, trazia-se, mantinha-se escrito em hebraico, Yeshua HaMashiach, ou seja, Yeshua o Messias, e não Jesus Cristo. Até porque, presta atenção, você sabe qual era a transliteração de Yeshua para o grego? Yeshua. Yeshua. Não era Iesu, muito menos Iesus. Tampouco Jesus, até porque nem em grego, o idioma endereçado da época, nem na língua materna, o hebraico, nem em aramaico, se existia o fonema, muito menos a letra J. Uma letra que foi criada no século XVI, 1543, por um francês chamado Pierre de la Ramée, inclusive, que foi tido como a segunda besta. A primeira foi, esse atributo foi dado ao Papa Damaso, que pediu para que Jerônimo, né,
fizesse alterações na nova aliança. A primeira besta, esse termo foi atribuído a ele por conta das alterações que ele pediu para o bispo Jerônimo fazer na nova aliança. E a segunda besta foi chamado esse cara que criou a letra J, que era um protestante. Você vê que o espírito das trevas trabalhou nos dois para fazer isso. Naquele que era a raiz da crença, né, que controlava ali, que era o Papa Damaso, um baita de um herege, e Jerônimo, que era um bispo leal, né, mais ao Papa do que as Escrituras, ainda que tinha feito uma carta reclamando da ordem que lhe fora dada para fazer essas alterações, mas ele fez. Então, nós temos ali Papa Damaso, Jerônimo, que obedeceu a sua ordem e fez as traduções erradas, e temos o protestante, né, que veio muito tempo depois, no século XVI aí, Pierre de La Ramée, que criou a letra J e foi tido como a segunda besta. Primeiro o Papa Damaso e ele a segunda. Então você não tem acesso a essas informações porque a teologia de hoje, essa teologia ignorante, ela te forma no erro. Então você não tem acesso a tudo isso. Então você vê, isso aqui é para que você entenda que mesmo nos textos gregos, o nome do Messias era escrito em hebraico, se acha até hoje. Se acha até hoje isso. Você vai ver que tem alguns textos que inclusive você nota que foi apagado e colocado Jesus. E colocado Jesus no lugar. Até Hamashia foi apagado e colocado Christos no lugar. Poxa, irmão, eu não sabia disso. Pois é. Fica aí, formado nessa teologia ignorante. Não procura conhecimento não para você ver onde você vai parar. Então é o maior nome que se possa utilizar. Inclusive, os apóstolos falam o seguinte, ó, em Atos, acho que é Atos 4:12. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Atos 4:12. É que isso aqui é um mingauzinho, né? Como a gente já está trazendo aí o manjar para os irmãos, então um mingauzinho, se a gente não ficar toda hora estudando, a gente vai acabando esquecendo aí, né? Mas é isso mesmo, olha. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então, Pedro aqui se referia a que nome? Ao nome do Messias, tá? E Paulo lá em Filipenses, como nós lemos no versículo de número 9 e 10, ele diz, ó, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua, o Messias, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, saber o nome verdadeiro glorifica a Deus. Toda língua confesse que Yeshua é o Messias, Yeshua é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E quem lhe deu o nome de Yeshua? O Pai. Então existe um propósito maligno do esquecimento do nome, porque esse nome tem muito poder por ser o nome do próprio Deus, que o Filho herdara, como nós vemos lá em João 17, 11 e 12. Olha, voltemos lá, João 17, 11 e 12. O que diz aí? Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os guardava no teu nome que me deste. E os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Eu quero ler isso aqui na NVI também. Versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que a Escritura se cumprisse, ou se cumprisse a Escritura.
Vamos ver também na versão revista e atualizada, né? Quando eu, versículo 11, perdão, já não estou mais no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, em inúmeras versões, nós temos aí a correção da versão revista e corrigida, deixando claro que o filho herdara o nome do pai. O nome Yeshua é o nome do próprio Deus e Deus deu em herança esse nome a seu filho. Hebreus, vamos lá, Hebreus capítulo 1, versículo 4. Hebreus 1, 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Se ele herdou, é porque o nome já existia. E a herança é passada de pai para filho. E se ele herdou o nome do pai, é porque o pai também se chama Yeshua. Porque foi esse nome que fora dado em herança a seu filho. Por isso que é o maior nome, como Paulo fala em Filipenses, nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque é o nome do próprio Deus. Por isso que nós lemos lá em João, capítulo 1, versículo 12. O que diz aí? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ok? Então, o nome do Messias é sim importante. Diferente daquilo que tem te ensinado por aí. E o nome Jesus não tem nada a ver com Yeshua. Yeshua não é a raiz materna do nome Jesus. O nome Jesus tem como raiz materna Yeshu, que fora um acrônimo criado por Yohanan ben Zakkai, da profecia de Jeremias capítulo 19, na parte B, que diz: morra e seja esquecido o seu nome, ou não haja mais memória do seu nome. Das iniciais da frase em hebraica, Imar Shem Yo Zichro, Yod Shin Vav, criou-se o acrônimo Yeshu, transliterado, né, na adoção da Igreja Católica deste nome, como sendo do Messias que eles criaram a partir do verdadeiro, do nosso. Daí então em grego, Iesu, depois Iesus, depois de 1543, com a criação da letra J, veio então Jesus. Ok? Então, deixar isso bem claro para vocês aqui. Quero especificar bem. Há problemas em não se saber o nome verdadeiro? Vários. Vamos lá, Lucas. Lucas 24, a partir do versículo 43. Vamos lá. E ele, o Messias, comeu na presença deles. Versículo de número 44. A seguir, Yeshua, não Jesus, lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. O que diz aí? Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Messias havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. 47. E que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ok? Em seu nome, o próprio Messias dizendo, se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E foi o que aconteceu, né? A primeira pregação dos apóstolos, não só aos judeus nascíturos, mas também
aqueles que migraram, né, judeus estrangeiros, para a nação, para Israel, mais especificamente ali em Belém, por ocasião da festa de Pentecostes, né? Na primeira pregação deles, que eles receberam o dom do Espírito Santo para pregar em outro idioma, né, para converter os judeus estrangeiros, Pedro, os apóstolos interrogados, Pedro responde o seguinte, ó, Atos, vamos lá, Atos capítulo 2, 37. Vamos lá. Ouvindo eles estas coisas, ouvindo quem? Os judeus estrangeiros, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Kefa, Pedro, e aos demais Shaliachim, né, apóstolos, que faremos, irmãos? O que Pedro responde? Respondeu-lhes Pedro. O que ele pede? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, ou imergido em água, ou lavado, em nome de Yeshua. Não Jesus, tá? Nós estamos falando de Israel em hebraico. Yeshua, não o Cristo, o Messias, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o indivíduo no batismo ele tem que ser batizado no nome do Messias para a remissão dos seus pecados. E então, né, nesse batismo realizado no nome do Messias, o que acontece? Eles recebem o dom do Espírito Santo. Nossa, irmão, eu não sabia disso. Pois é, meus amados, pois é. Até porque, deixa eu só me lembrar agora aqui. Deixa eu ver se é João 14, 26. Não me lembro direito. Ah, isso mesmo. João 14, 26. A memória ainda tá boa, glória a Deus. Olha só. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em que nome? O Espírito Santo da verdade, vem em que nome? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por isso que tem tanto crente ignorante, burro. Crente que não tem entendimento, conhecimento algum. Não aceitam a verdade. Porque eles não têm o quê? O Espírito Santo. Mesmo sendo mestres, eles não têm o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque o Espírito que eles receberam veio no nome errado, não veio no verdadeiro. Então não foi o verdadeiro Espírito. Porque se fosse o verdadeiro aqui, ó, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito que eles têm não é o da verdade. Olha, João, se eu não me engano, 15, 26 também. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Deixa eu ver direitinho aqui. É isso mesmo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, vem em que nome? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o verdadeiro nome é Yeshua. Essas pessoas que receberam esse suposto Espírito, receberam ele por outro nome, né? Aliás, as pessoas que receberam esse suposto Espírito Santo aí, esse falso Espírito, receberam por outro nome, não pelo verdadeiro, porque o verdadeiro é Yeshua. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Alguns podem dizer, não, mas isso não importa. Como não importa, irmão? Como que o nome não importa? A nova aliança está abarrotada sempre da citação da importância desse nome. Voltemos lá para Romanos capítulo 10, versículo de número 13. Né? Olha só, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, de Deus, né, do Pai, o Senhor aqui,
consta o tetragrama, se referindo ao Pai, porque todo aquele que invocar o nome daquele que é reconhecido pelo tetragrama será salvo. Qual é o nome dele? Yeshua. E olha o que Paulo continua falando aí, ó. Como, pois... Vou colocar na versão revista e corrigida para ficar mais fácil, que é a que vocês têm em mão, tá? Diz aí. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E agora? Tá falando do quê? Do nome, certo? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, fazer o nome do Pai conhecido é uma coisa boa, porque todo aquele que o invocar será salvo. E qual é esse nome? Qual é o nome verdadeiro de Deus? É o nome do seu Filho. Yeshua é o nome do Pai e do Filho, e nome esse que Deus e o Messias enviam o Espírito Santo sobre os discípulos. Yeshua, como nós lemos em João 14, 26 e João 15, 26. Então o nome tem importância? Absolutamente. Porque desde a pregação para o arrependimento, como nós lemos lá em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 47, até o batismo, como nós lemos em Atos, capítulo 2, versículo 38, tudo tem que ser realizado no nome dele. Tá? A ministração da palavra, se pregar o arrependimento, a ministração do batismo em nome dele para perdão dos pecados, a invocação do nome para ser salvo, como nós lemos em Atos capítulo 10, versículo 13, e confirmado lá em Joel 2, 32. Tá? E o Messias deu poder aos que o receberam de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 1,12. Então é extremamente importante, sim. É extremamente importante, sim. Tem um texto, eu vou ver se eu acho ele aqui, em Apocalipse, que fala, inclusive, que o seu nome será a palavra. Deixa eu achar aqui. Aí eu já coloco aqui para vocês, para eu ter certeza que eu não estou me lembrando muito bem. Faz muito tempo, né? E alguns erroneamente se usam dele, acreditem, se usam desse versículo para de alguma forma perverter a verdade para sustentarem aí, né, as suas heresias. É uma tristeza falar sobre isso, né? Porque pessoas que deveriam lutar pela manifestação da verdade preferem conservar a mentira por conta de orgulho, vaidade e prejudicam uma série de pessoas, inclusive a si mesmo, né? Esse versículo, meus amados, ele está em Apocalipse, só que agora não estou me lembrando. Deixa eu ver se aqui se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Só um instante, tá? Porque é necessário. Puxa, eu não me lembro se é Apocalipse 19. Deixa eu ver aqui. Ah, isso mesmo. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Nossa, o Espírito Santo é tremendo, hein, irmãos? Puxa, quanto tempo que eu não li isso aqui. Olha só. Apocalipse 19, 11. A partir do 11, tá? Olha só.
Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Aí eles param aqui. Versículo 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, o Verbo de Deus, certo? Só que agora vamos fazer o caminho inverso. João capítulo 1, versículo 14. E a palavra, o Verbo, se fez carne, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Certo? Então, qual é o nome do Verbo? Qual é o nome da palavra, daquele que era a palavra encarnada? Yeshua. Isso aqui não altera nada, porque na realidade aqui, ó, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o que? O Verbo, a palavra de Deus. Mas, irmão, o Verbo, a palavra de Deus, Yeshua deriva de um verbo, Yeshua. Yeshua, veja bem, Yeshua, paroxítona. Yeshua, oxítona. Certo? Então vamos entender aqui. Yeshua significa salvação. Do verbo salvar. Verbo de Deus. Ok? Da onde deriva o nome Yeshua, que significa o quê? Salvar ou salvador. Então, a palavra, o verbo de Deus é o salvação, é o verbo, a conjugação de salvar, que é o nome do Messias, Salvador, salvação. Salvar. Entenderam, meus amados irmãos? Então, quando nós não temos acesso a essas riquezas, a essas pérolas, acabamos aí falando uma série de barbaridades, né? Se utilizando de versículos que têm um sentido totalmente oposto à verdade para justificar a mentira pregada. Nós não podemos ser assim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Amados, só lembrando os irmãos, não deixem de colaborar com os seus dízimos e com as suas ofertas, ok? Você pode colaborar com seus dízimos e ofertas no Pix pelo CPF 185-183-398-63 ou no Pix pelo celular 11-98679-6974, ok? Toda a vossa ajuda será muito bem-vinda, nós precisamos da sua ajuda. E lembrando de Gálatas capítulo 6, versículo 6, né? Que aqueles que são instruídos repartam de tudo quanto tem com aquele que o instrui. Então, ajude-nos a manter este ministério, que eu tenha condições de continuar pregando para vocês, porque demanda tempo, dedicação demais, né, para estudar, para vir aqui e pregar para vocês. Lembrando que eu tenho que estudar e viver para depois pregar. Então, o que vocês recebem aqui é o que eu já sei, o que eu já vivo, tá bom? Mas tem muitas outras coisas que eu sei que no decorrer Deus vai me ensinando, me formando para que eu possa ensinar e formar vocês também. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz e até a próxima. Shalom.